Fala pessoal, como é que vocês estão? Espero que bem. Hoje nós vamos ter mais um Podmakers e hoje com um convidado muito especial. Ele é médico oftalmologista, presidente e fundador do grupo Daywork, pós-graduado nos Estados Unidos e fez doutorado na USP. Quer saber mais sobre isso? Fique aqui com a gente. Nós vamos conhecer hoje o trabalho do Dr. Rui Cunha. E ele, inclusive, é pai de um dos alunos aqui da Escola do Pensar que vocês já viram em alguns vídeos. Mas tudo isso vai acontecer agora neste podcast aqui do Podmakers. Já convido você a se inscrever no nosso canal se você não é inscrito. Já convido você também a curtir e compartilhar esse conteúdo, que vai ser muito bom e muito informativo para aquelas pessoas que gostam de mais conhecimento da área de medicina e entender também a história de um dos grandes médicos que nós temos aqui no nosso país. Beleza? Então fica comigo e agora nós vamos conversar. Muito prazer, então, tê-lo aqui, Dr. Rui Cunha. Muito bom conhecê-lo. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast, ao Podmakers. Obrigado, Cleito. Para mim é uma honra, uma alegria estar aqui com você, nesse lugar tão especial, que dedicou muitos dos seus anos de existência na formação do meu filho. Isso me dá muita alegria, muita emoção, mas estou aqui para responder um pouco sobre a minha profissão, a minha caminhada, o meu case profissional, e parabenizo a todos vocês, desde o professor Gui, seu filho, Gui Júnior, você, Thalita, toda a equipe fantástica dessa escola. Obrigado. Agradeço em nome deles também. É muito bom ter você aqui, né? Você é natural da Bahia, né? E Exato. vem muito pouco a São Paulo, né? Então nós aproveitamos essa oportunidade aqui para vir nos estúdios aqui do Podmakers, que fica na Escola do Pensar, na Zona Sul de São Paulo. Ele estando aqui para justamente prestigiar o seu filho, né? Fala um pouquinho pra gente quem que é o seu filho. A Luca é um menino fantástico, menino fora de série, disciplinado, cuidadoso com a vida, com as coisas, respeitador dos mais velhos, um menino que foi educado seguindo a palavra de Deus. Isso edifica o homem, né? Tenho muita alegria, muita honra pela mãe que educou. Inclusive ela está aqui nos bastidores também assistindo esse podcast. Exato, e também pela parte que eu pude contribuir para que ele fosse hoje o que ele é, e com certeza, com a ajuda de vocês, ele será um ícone do profissionalismo aqui em São Paulo. É isso que nós esperamos também, né? Então, o Luca, ele é aluno aqui da Escola do Pensar, né? Se formou no 9º ano do ensino médio, né? Do fundamental, já indo para o ensino médio, né? E o Luca já participou de várias gravações aqui da escola, né? Então, no caso, o senhor já via os materiais aqui da Escola do Pensar através dos links que o Luca te enviava, né? Do YouTube da Escola do Pensar e do YouTube também do Podmakers, né? E, inclusive, ele já participou aqui do podcast várias vezes, né? Com os colegas e amigos dele. É muito bom tê-lo aqui também, ele está aprendendo formação, né? Os alunos aqui da Escola do Pensar têm essa oportunidade, né? De aprender mais sobre comunicação, audiovisual, aprender a fazer um roteiro, aprender a fazer uma gravação de vídeo, mexer numa câmera, edição. Então aqui é uma grande fábrica de produção de conteúdo, né? E a cultura maker é muito enraizada, né? Desde a instituição do professor Gui, até também o trabalho que nós fazemos aqui nos bastidores. Aqui nos bastidores nós temos profissionais, nós temos alunos também que estão cuidando, inclusive, deste podcast aqui, né? Então, é muito bom, seja muito bem-vindo, você de casa também. E agora nós vamos conhecer um pouco sobre esse trabalho, sobre a sua vida, né? Começando pela sua formação. Então, você é médico oftalmologista, mas conta um pouco pra gente como foi essa formação, pós-graduação, foi inclusive para os Estados Unidos. Conta um pouco pra gente. Sempre tive o sonho de fazer uma pós-graduação fora do Brasil, e isso eu consegui realizar com a ajuda da família e com muita determinação. Eu viajei para os Estados Unidos, morei lá 2 anos, fazendo uma pós-graduação no maior hospital de olhos do mundo, considerado na época o Wills Eye Hospital, na Filadélfia. E ao retornar de lá, iniciamos o trabalho no interior da Bahia, e isso prosperou bastante.
criamos uma escola de oftalmologia, hoje nós somos uma referência em formação de mão de obra qualificada na cirurgia oftalmológica, e a tecnologia veio trazer também todo esse nosso mote, essa nossa força ainda mais alto, porque a oftalmologia é uma das especialidades da medicina que mais se desenvolveu tecnologicamente nas últimas décadas. Interessante. Daqui a pouco nós vamos citar alguns dados específicos e entrar mais nessa parte tecnológica, né? Mas agora eu quero entender um pouco sobre a fundação ali do Daywork, que é justamente o hospital ali que nasceu o sonho, né, que veio do seu coração. Conta um pouco pra gente, porque você teve a formação ali, foi pro interior da Bahia, viu que aí ele tinha uma grande necessidade e que eles precisavam de um acompanhamento melhor, né? Então, eu quero entender um pouco mais dessa história, né? Nos bastidores nós conversamos um pouco, mas como é que foi a criação do Daywork? É uma empresa familiar, né? Que logo que eu me formei, 2 anos depois, minha irmã se formou também como oftalmologista e nós montamos uma pequena clínica. Minha esposa médica também, que nos ajuda até hoje, também tem uma contribuição muito importante nesse papel de gestora. Ela trouxe diversos conceitos de humanismo para o nosso negócio, coisa que eu não tinha nenhuma visão. Na época ela já tinha essa visão e isso valorizou demais o nosso negócio, porque o ser humano, quando ele é bem cuidado, os negócios prosperam. Verdade, né? Faz sentido. E daí veio meus filhos, os mais velhos, né? Luca mais novo, e esses filhos hoje, um é oftalmologista, as outras 2 são gestoras dos nossos negócios. Uhum. E nós continuamos unidos, trabalhando, avançando em algumas áreas de investimento fora da medicina, mas a medicina ainda é o nosso principal foco. E no caso, vocês iniciaram lá em Itabuna, né, na Bahia, né? E depois expandiu para alguns outros locais da Bahia também. Mas o foco é ali na Bahia, certo? Isso. Itabuna ainda é o centro de referência de formação, a residência médica, que tem 26 anos de criada, onde já passaram ali mais de 300 médicos em treinamento do Brasil e da América Latina. Isso nos honra muito, porque uma pequena clínica se tornou uma escola de referência e hoje não só no Brasil, né? Concorrência muito grande para se conseguir uma vaga para treinar a cirurgia moderna ocular. Vocês já pensaram em sair da Bahia também e expandir para outros estados e até outros locais também, por exemplo, da América Latina, já que já virou uma referência na América Latina? Isso era um grande sonho que foi realizado há 5 anos, quando nós fomos incorporados. Hoje nós fazemos parte de um grupo, né, de hospitais de olhos da América Latina, considerado o maior grupo de hospitais de olhos da América Latina, que é o Grupo Opti, que foi criado pelo Fundo Pátria. Então nós fomos incorporados, hoje nós somos sócios desse grande conglomerado de clínicas oftalmológicas que pratica essa oftalmologia de ponta em toda a América Latina. E, no caso, esse grupo ele atende tanto clínicas públicas quanto privadas? Ou ele atende mais a parte privada mesmo? Pública e privada, então escola, fundação, terceiro setor, tudo interligado de uma forma muito sinérgica, que não existe diferenciação do nível do paciente pelo status que ele se encontra, entendeu? Nós atendemos desde o SUS até o particular, com as mesmas tecnologias, os mesmos resultados. Isso dignifica muito o nosso trabalho e engrandece nosso negócio. Olha, você aí de casa já imaginava algo assim? Como
todo o investimento da oftalmologia nesses últimos anos, né? E como você tem um pouco disso ali, né? Então, algo que era tão pequeno, começou ali como uma clínica, expandiu, virou um grande hospital, uma referência, agora é um grande centro ali, né? Como é que vocês chamam? Hospital de Olhos, é isso? É o Hospital de Olhos Rui Cunha, The York. The York. Então, depois vocês pesquisem um pouco mais ali para vocês entenderem. Mas The York ainda hoje é referência na Bahia, referência no Brasil também, né? Então vocês têm muitas parcerias, como você falou, você tem já esse aglomerado de empresas que tá junto com vocês, mas faz 5 anos, certo? E como é que tá a sua vida para cá depois de 5 anos? Porque agora você não tá tanto na área diretamente ali como médico, né? Então você tá mudando um pouco para a parte de gestão também, certo? Exato, isso ocorreu no momento ideal, porque eu já vou fazer 70 anos e já está na hora dos jovens assumirem, né? E os jovens já assumiram. Esses médicos que foram formados por nós, hoje são mais de 300 médicos trabalhando só no The York. Nossa. Oftalmologistas. Então, esses médicos já continuam o mesmo trabalho, dando a mesma atenção, o mesmo carinho, que é o nosso DNA, né? O carinho é o nosso DNA. Isso é uma marca poderosa em qualquer empresa, né? Desses 300, de todos esses médicos que se formaram, tem alguma história que te marcou, te chamou a atenção nesses últimos anos dessas pessoas que se formaram? Ou então do seu trabalho ali dentro do The York? Há diversos. Pode contar pra gente. Muitos cases de sucesso ali dentro. Um deles é o meu filho Rui, né? Que ele é um exímio cirurgião, muito humano, muito criterioso e cuidadoso com o cliente, de tal forma que me deixa bastante realizado, né, por saber que tem alguém que cuida das pessoas como eu cuidava. E tá levando o seu legado, né? Tem outro case também, Dr. Cristiano Andrade, formado ali desde jovem comigo, e juntos nós desenvolvemos a tecnologia da catarata em alta escala. Então, cirurgiões que conseguiam operar 10, 15 cirurgias por dia, passamos a operar a população carente do SUS em parceria com os governos. Já viemos operar em Sorocaba, São Paulo, Minas e Bahia, e esses cirurgiões conseguem fazer 200 cirurgias num dia. Nossa! Então, é algo assim inédito, a habilidade que nós conseguimos treinar e desenvolver todos esses cirurgiões, e hoje criamos uma revolução para acabar com as filas da cirurgia de catarata, porque a cegueira é algo bastante debilitante e limitador do ser humano. Nossos olhos, ele é responsável por quase 90% de tudo que nós fazemos. Um cego bem treinado, que tenha nascido cego, só consegue fazer 10% do que ele faria se fosse vidente. Quando você fala vidente, justamente quando se ele pudesse enxergar normalmente. Que enxerga, exatamente. Então, certo. 85% do que nós fazemos depende da nossa visão. Então, certamente ele é o órgão sensorial mais importante do nosso corpo humano. E vocês dão todo esse aparato, né? Vocês vão desde as regiões mais nobres até as mais carentes, ribeirinhas do Brasil, fazendo esse atendimento, né? Inclusive com serviço itinerante, né? Com carretas, consultórios móveis, com equipe, sempre instalando em cidades pequenas onde a saúde não chegava, mas agora chega e chega com qualidade. Nós estamos introduzindo já clínicas fixas para que acabe com o serviço itinerante e apenas tenham clínicas com resolutividade naquelas cidades de médio porte. Então o médico se forma com vocês e já vai atuar nessas clínicas que vocês estão formando também, né? Então já vira um grande ecossistema que vocês estão formando, começa ali na Bahia e está se expandindo para o Brasil inteiro, né? Exatamente. Nossa, muito legal. Você falou de tecnologias, novas tecnologias.
Nós sabemos hoje que a medicina tem avançado bastante, inclusive, como você falou, a questão das cirurgias, mas como é que é esse desenvolvimento? Explica para mim como é que funciona essa cirurgia, que o médico consegue fazer até 200 cirurgias num dia, e antigamente eram 2, 3. Conta um pouco pra gente. Dada a evolução tecnológica de equipamentos à base de ultrassom e laser, e a habilidade cirúrgica com estudo profundo de grau de trauma e de invasão do órgão, então nós conseguimos reduzir, mitigar muito esses riscos e danos ao olho operado, porque o cirurgião ele é um invasor, ele é um agressor. Então nós reduzimos essa agressão ao mínimo trauma possível e o mais rápido tempo possível o cirurgião sai do campo. Quanto menor o grau de trauma e mais rápido ele sai do campo, mais rápida é a recuperação e mais segura é a cirurgia. Então ela se torna resolutiva, segura e uma solução fantástica para o grau de filas que existiam antes no SUS e que hoje no nosso estado não existe mais. Mas, por exemplo, todo diagnóstico de catarata, ele é reversível? Ele é reversível com essas cirurgias a laser? Ou existe aqueles que a pessoa, infelizmente, vai acabar ficando cega? A catarata, na verdade, é uma opacidade de uma lente interna do olho que nós nascemos com ela, chamada cristalino. Pelo nome, a gente já sabe que ela é cristalina. Com a idade, depois dos 50 anos, essa lente cristalina começa a se opacificar. Vai ficando turva, perdendo sua nitidez, consequentemente empatando que a luz penetre no olho, consequentemente abaixando, diminuindo a visão da pessoa. E essa substituição dessa lente é que nós fazemos através da cirurgia da catarata. A gente faz uma pequena incisão do olho, uma microincisão minimamente invasiva, fragmenta esse cristalino, essa lente, deixando uma cápsula que ela traz naturalmente e implantando no lugar uma lente artificial com o cálculo do grau que a pessoa precisa nos óculos já naquela lente. Então, além de se livrar da catarata, essa pessoa se livra também de óculos para o resto da vida. Nossa. Mas, então, por exemplo, se a pessoa tem algum tipo de problema de visão, seja miopia, entre outros, ela pode também realizar algum tipo de procedimento que vai permitir que ela não use mais óculos? Ou é mais para essas partes específicas da catarata? Não, com certeza pode, porque a cirurgia da catarata ela é usada mais para pessoas acima de 50 anos. Certo. Até 50 anos nós temos outra tecnologia, que é a cirurgia refrativa a laser, através do excimer laser, que corrige graus variados de miopia, hipermetropia, astigmatismo e também a presbiopia. Interessante. E qual é o risco para a pessoa? Por exemplo, do pós-operatório, ou de não dar certo, ou de alguma coisa durante a cirurgia a pessoa acabar não revertendo o quadro, ficando cega. Qual é o risco que ela tem de não dar certo? Essas cirurgias hoje são quase 90% automatizadas. Nossa. É a cirurgia autônoma, onde o cirurgião tem pouca interferência, então isso reduz demais o risco cirúrgico e o trauma ao olho. Então, isso facilita demais o nosso acesso ao olho e, consequentemente, a solução do problema. Então, qualquer grau de óculos que a pessoa tenha, com qualquer idade, acima de 18 anos, já é candidato a se livrar dos óculos. Interessante. Realizando a cirurgia laser e, após os 50 anos, aí a gente já vai passar para o próximo estágio, que é extração desse cristalino, porque ele já está comprometido pela idade. E isso está agregado tanto para a parte pública quanto privada também? Então, pessoas que estão no SUS, elas podem também fazer essas cirurgias para não depender mais de óculos ou ter sua visão completa? Também os pacientes do SUS, ainda com algumas limitações com as lentes multifocais, porque o governo ainda não cobre essas lentes multifocais, dado o custo elevado. Ainda, né? Então, essas pessoas
se livram do óculos de longe e usam óculos para perto quando usa a lente monofocal. Você aí de casa já sabia disso? Olha que interessante, imagina você que usa óculos tendo oportunidade de ter sua visão completa restaurada através de uma cirurgia laser, como a tecnologia está avançando, né? Se tem alguma dúvida, alguma pergunta, manda aí pra gente também que a gente pode ir respondendo aí conforme a conversa. Muito interessante isso. Mas, além dessas cirurgias, quais novas tecnologias estão surgindo também no mercado hoje que vocês já estão utilizando? Inclusive, uma dúvida, vocês fizeram vocês que formularam a tecnologia ou vocês importaram ela de outros países também? Felipe, o desenvolvimento dessa tecnologia vem desde 1974. Certo. E ela foi aplicada em olho humano em 84. Chegou no Brasil em 95, o excimer laser. Uhum. Mas a faca-emulsificação é um pouco anterior. Mas essas tecnologias caminharam paralelas, trazendo grandes avanços a cada momento, a cada ano. A robótica e a automação desses procedimentos ocorreram, e isso facilitou demais a nossa vida, porque tirou das nossas mãos as etapas mais complexas e arriscadas do procedimento cirúrgico. Eu imagino. Então o erro médico reduziu muito, nos dá a segurança de acessar um órgão mesmo à distância, de forma robotizada, e realizar cirurgias de alta complexidade com baixo risco. Você já tem a oportunidade de fazer ambas as cirurgias, né? Tanto aquela que você vai diretamente ao olho do paciente, quanto com o braço robótico. Exato. E todas elas também tiveram sucesso. Sucesso. Que bom. Mas eu fico imaginando mesmo, porque o médico ele precisa ter todo o cuidado de pegar ali o bisturi ou a ferramenta que ele for utilizar para poder ir bem no cerne. E é claro que você tem a questão do humano, né? Da mão, da tremer, de acertar. Agora com o braço robótico, você mira ali o laser, calcula certinho, coloca, faz a extração. Até os danos são menores, né? Que nem você falou. A recuperação é maior. Então é algo que nos próximos anos vai ser algo até tranquilo de trabalhar, não só para os olhos, quanto para outras partes do corpo também, né? Mas isso é muito bacana, muito interessante entender. Mas para o futuro, tem algo que você sabe que já está chegando também, que pode mudar? Essas melhorias também nessa tecnologia? Que a gente pode esperar para os próximos anos, por exemplo, de cirurgias a laser para os olhos? Esse braço robótico é algo que está em desenvolvimento e ele vem avançando assustadoramente. Ele vai trazer realmente uma solução fantástica nessa área. Isso nós esperamos com muita ansiedade. Muitas das etapas ainda dependem da nossa mão, da nossa capacidade de habilidade cirúrgica, mas com certeza não vai demorar dessa cirurgia estar totalmente robotizada e autônoma. E muitas tecnologias estão surgindo paralelamente a essas para o glaucoma, né, que são os stents, que são válvulas que filtram para baixar a pressão do olho através de cirurgias, microcirurgias, as cirurgias com liberação de medicação permanente dentro do olho para retinopatias diabéticas e outras doenças no fundo do olho. Como é que funciona isso? Um implante se coloca dentro do olho e ele vai liberando gradativamente por um período bastante longo de anos essa droga que vai causando fazendo seu efeito, a terapia continuada dentro do órgão, sem precisar você estar fazendo injeções e outros tipos de aplicações isso melhora mais tanto a qualidade invasivas, de vida, né? do ser humano. Fantástico. Fantástico mesmo. Interessante. O que mais que a gente pode esperar? Diante disso aí tem a parte de ótica, né? Com óculos bastante modernos, lentes bastante potentes para amplificar a visão do ser humano, e tecnologias aplicadas no próprio cérebro humano, aonde já tem se restaurado visão cerebral a pessoas cegas. Uau! Eu estava lendo sobre isso
realmente agora os estudos é justamente, inclusive a Neuralink também, né, do Elon Musk também quer trabalhar um pouco, eles querem implantar um chip no cérebro para justamente poder ajudar a ter esse controle principal. Então assim, você indo no cérebro para poder ativar a visão ou algum membro que parou, algum órgão que parou, isso é fantástico. Provavelmente daqui 5, 10 anos nós vamos ter ali, além dos robôs atuando, né, cirurgias robóticas, nós vamos ter também implantes que podem ajudar. Espero que venha para o bem, né, que venha para ajudar mesmo. Agora, falando sobre a questão robótica, você se formou em medicina, naquela época vocês aprendiam ali a literatura e tudo mais, a questão mais de atendimento mesmo, agora você teve que aprender também a mexer com a parte de robótica. Verdade. Então, assim, conciliar as duas coisas. Como é que foi? Aprender uma nova, vamos dizer assim, não uma nova profissão, mas aprender algo a mais ali, sair só apenas do consultório, do que você já sabia, do que os médicos geralmente sabem, para aprender também a mexer com robôs. Como é que foi isso? É necessário o indivíduo ter um pouco de aptidão pela tecnologia, né? Um encantamento, aquela paixão pela inovação. E isso é algo que me ferve bastante, me traz muita motivação. E eu sempre fui muito interessado nessa área de inovação. Isso me ajudou bastante e tem ajudado os médicos, nossa equipe, que tem diversos que praticam bastante e tentam ajudar a desenvolver e melhorar essas tecnologias. Então as tecnologias vão saindo e vocês precisam se adaptar àquilo, né? Ter um treinamento. Exato. E assim por diante. E lá mesmo, nos hospitais que vocês já têm controle ali, vocês também fazem treinamento, vocês trazem os robôs, vocês trazem tecnologia, mostram, fazem treinamento e colocam na prática para eles usarem, certo? Isso, nos laboratórios experimentais que nós temos no grupo, em alguns centros do Brasil, e nós temos também o apoio da indústria de tecnologia, que nos ajuda bastante a desenvolvimento disso, com pesquisas muito profundas, que atinge simultaneamente o mundo inteiro. Nossa, que bênção. Tomara que essa parceria pública-privada e governamental permaneça por vários anos, né? Ou nunca acabe, né? Porque a população só ganha com isso. E falando em ganhar também, né? A população ganhar, você também teve a oportunidade de melhorar essa ação social fazendo uma fundação, né? A Fundação Regina Cunha. Conta um pouco para mim essa questão de como é que foi fundar, né? Essa instituição. E o que vocês fazem de tão diferente para ajudar a população também? Desde que eu retornei dos Estados Unidos, que eu tinha essa visão mais focada ao humanismo e o social, e esse braço do terceiro setor nós tivemos que desenvolver. E criamos a Fundação Regina Cunha, que na época tinha outro nome, mais recentemente ela passou a ter o nome da minha mãe. Sua mãe. E hoje a gente cuida, né, dos deficientes visuais, exatamente essa área de desenvolvimento de habilidades, né? Nós temos diversas pessoas que eram cegas, incapazes de sair na rua, que hoje já estão se graduando, se formando, estudando, indo para a faculdade sozinha. Olha que legal. Cozinhando, indo para a feira. Tendo uma vida normal, né? Para o mercado, tendo uma vida normal. E que ela nunca imaginava que poderiam ter isso. Exatamente. Entendi. Muitas vezes a medicina traz o limite físico, mas amplia a mente, amplia o cérebro e dá ao indivíduo a capacidade de aprender novas formas de viver, né? Perfeito. E também pensar também que tem uma fila muito grande para cirurgias. Enquanto o indivíduo ele espera pela cirurgia, ele pode ter uma qualidade de vida melhor, mesmo sendo cego, tendo algum tipo de deficiência, né, de problema de visão. Isso é fantástico. E há quanto tempo que você tem já essa instituição? Essa fundação nós fundamos em 1985. Uau. Tem muitos anos. E ela continua ativa, crescendo, com apoio do grupo, né? E sempre focada nesse vetor social de atenção ao deficiente visual, e também ela faz a parte de atendimento
qualificado em todas as áreas da oftalmologia. E a fundação fica também na Bahia? Fica em Itabuna. Em Itabuna. Tem uma sede na Bahia, mas a principal sede dela é em Itabuna, onde está a escola. Itabuna, né? É o polo de vocês, polo, né? Então, quem quiser conhecer mais, ou quem é da região, dá uma passada lá, manda uma mensagem também pro Rui para entender um pouco mais e buscar atendimento, né? Inclusive, para a pessoa, ela vai no hospital do SUS ali, ela pede esse atendimento e eles fazem todo o encaminhamento, assim por diante, né? Hoje em dia tá mais tranquilo, né? Bem mais tranquilo, com muito mais acesso e resolutividade, porque não existe mais aquela barreira que impedia a pessoa de ter acesso a um serviço de alta qualidade pelo SUS. Agora, bom, sou jovem, eu, por enquanto não tenho problema de visão, mas eu mexo muito com o celular. E nós vemos hoje os jovens atuando no celular, tablet e etc., TVs grandes, e a visão vai começando a ficar um pouco complicada no decorrer dos anos, né? Mas existe sim um paralelo entre o uso da tecnologia, o uso de celulares, de tablets, para também ser prejudicial para a visão, certo? E ao mesmo tempo, o que nós podemos fazer, o que os jovens podem fazer para diminuir, vamos dizer assim, esse problema, ou então para evitar ter esse problema? A leitura de um livro, o que você pode trazer ali de recomendação? E também mencione pra gente alguns estudos, alguns dados, porque eu sei que você tem algumas coisas que comprovam, porque tem jovem que fala assim, não, minha visão é tranquila, não, ainda sou jovem, tenho 20 e poucos anos, tenho 30 e poucos anos, ou adolescentes que podem estar assistindo a gente, né, o pessoal da classe do Luca ali, a galera do ensino médio, e dizer, não tem problema nenhum de visão, e adoro ficar no celular, durmo ali com o celular do lado. E aí, o que eles podem esperar para o futuro? São vários fatores que a tecnologia da informática trouxe, né, depois da internet, e veio os mini e microcomputadores, que são nossos celulares, estão em nossa mão, na palma da mão, o dia inteiro. Então isso trouxe muito benefício, mas tem também os seus contras, né? O ônus e o bônus da tecnologia, né? Esse ônus aí, às vezes, pode pagar caro se não souber usar essa tecnologia. Certo. O primeiro fator é a questão do screen de qualquer tela, que ele gera energia no seu rosto, no seu olho, radiação, inclusive radiação ultravioleta pode ser gerada por uma tela de computador branca, e isso é danoso para o nosso olho, como é danosa a radiação ultravioleta dos raios solares. Então, considera-se que seja a radiação mais danosa ao nosso sistema óptico, além da pele, é a radiação ultravioleta. Por isso, a proteção dos nossos olhos contra essa radiação ultravioleta A e B. Esses óculos com proteção ultravioleta são muito falsificados e muitos deles trazem uma plaquinha UVA, UVB, e se você colocar no medidor, né, num filtro para saber se realmente ele tem filtro, ele não apresenta. Então, não comprar óculos falsificados em camelô, porque é muito comum ter origem duvidosa. Então a pessoa está usando um óculos escuro falsificado, mexendo no celular, com alta probabilidade ali de estar prejudicando os olhos e achando que está na moda, tudo certo, mas está prejudicando, né? Exato. A sua visão. Isso é um cuidado que a família deve ter. Certo. A criança também já se expõe ao celular desde pequeno, porque antes era o pacifier, o bico que você dava a uma criança para ela não chorar, para ela cuidar. Hoje você dá o celular, uma criança de 1 ano, um tablet, e ela se encanta com aquilo ali e não chora mais, não atrapalha o papai e a mamãe e ela enquanto fica vidrada ali com o dedinho ali mexendo no screen da tela. Exatamente. Então essa interação com a tecnologia pelo bebê, pela criança, ele começa a usar muito a visão de perto e atrofia a visão de longe. Então ele se torna míope. Entendi. Então as crianças chinesas, elas são mais míopes do que o resto do mundo, porque na China sempre existiu o hábito das crianças aprenderem a começar a estudar com 2 anos de idade. Certo.
Aqui no Brasil, no Oriente, no Ocidente, a gente coloca a criança na escola um pouco mais tarde. 4, 5 anos. Mas isso já tomou conta do mundo e hoje as crianças com 1 ano de idade já estão com um tablet ou um celular na mão. Uhum. Isso prejudica um pouco a visão, o desenvolvimento do olho e levando a criança a ter uma chance maior de ter miopia. Além disso, a própria radiação, que o celular é um gerador de ondas de rádio. Certo. Um celular gera um campo de ondas de rádio de quase de 1 metro de diâmetro ao redor dele. E esse campo de ondas de rádio pode atingir diversas partes do nosso corpo, principalmente os olhos e o cérebro. Então, nunca dormir com o celular próximo e sempre tiver que colocar uma barreira de uma parede ou de algo que impeça que essa onda chegue até o rosto daquela pessoa que está dormindo ali 8, 10 horas com um campo de radiação ao seu redor. Hoje é quase impossível, né? Todo mundo utiliza o celular antes de dormir, coloca aí do lado com o despertador, aí fica complicado colocar o despertador num outro cômodo, longe, né? Mas é o ideal para todo mundo, né? Deixar o celular o mais distante. Por exemplo, você tem um celular aqui, que eu estou acompanhando aqui a minha linha de raciocínio, então ele está muito próximo de mim. O ideal é que ele ficasse mais distante, mais do que 1 metro de distância, então. Aí 1 metro de distância seria a distância ideal que ele ficaria. Entendi. Então, na hora de atender o telefone também, não colocar o celular no rosto, usar um fone de ouvido. Um fone de ouvido, exatamente, para mantê-lo o mais distante possível do corpo, porque ele chega a elevar a temperatura corpórea depois de um tempo falando com um telefone celular no ouvido, até de 1 grau. Nossa. Então, o celular esquenta, o corpo humano esquenta. Uma febre causada pela radiação do celular, né? Uau. Que estudos que a gente pode validar? Assim, se alguém quiser pesquisar depois, que dados de estudos que a gente pode também pesquisar sobre isso que o senhor está falando? Existem diversos estudos multicêntricos no mundo inteiro. É muito fácil você hoje com YouTube, o Google, de você buscar estudos de danos causados por radiação de celular ou de telas de computador em geral, eletroeletrônicos, ao ser humano. Você vai ver realmente os cuidados que nós devemos tomar com isso, além de todos esses que eu já falei. Tem um outro que também é muito frequente, que é a fixação do jovem, a criança, na tela sem piscar o olho, para não perder o momento do jogo. Ele não pisca, então ele desenvolve um olho seco, resseca o olho por falta de piscar, e essa criança começa a ter problema de irritação no olho por uma ceratite, por uma ceratoconjuntivite, tem que usar lubrificante porque ele está piscando errado. Então é muito importante que a criança seja treinada a piscar os olhos quando está no videogame. E como é que ela pode fazer esse treinamento? Que dicas que você pode dar para esses pais, para essas crianças também? O pai fiscalizar, treinar a criança e ensinar que aquilo é danoso, ele não piscar, porque pelo interesse no jogo, a criança pode ficar até horas sem piscar nenhuma vez. Uau. Então ele precisa piscar algumas vezes por minuto para que o olho seja lubrificado, porque nossas pálpebras é como se fosse o limpador de para-brisa. Ela distribui o filme lacrimal na córnea e hidrata nosso olho, além de tirar diversos agentes tóxicos que o ar traz para dentro do nosso olho, através da lágrima. Então nós precisamos de estimular o fluxo de lágrima no olho o dia inteiro. Por isso, piscar é necessário para crianças viciadas em videogame. Então, você aí de casa, que gosta muito de jogar videogame, presta atenção nessa dica, porque isso é importante.
para a saúde dos seus olhos, do corpo como um todo, né? Todo. Sair um pouco de casa, contemplar a natureza, tentar forçar um pouco a visão para o horizonte, isso ajuda também a melhorar a visão, a sair um pouco do celular ali, isso ajuda? É recomendável a cada 3 a 4 horas, quem trabalha na frente de uma tela de computador, que tem um descanso de 15 minutos, olhe para o horizonte, pisque, relaxe os olhos, e aí retorna ao trabalho após esse exercício, para que ele não crie um hábito da musculatura ocular, extraocular, ficar muito tempo paralisada, sem funcionar, sem se mexer, e isso gera uma atrofia dessa musculatura e esse indivíduo vai ficar com sintomas frequentes de dor de cabeça, sensação de areia no olho e outros sintomas chamado de astenopia, que é uma dor ao redor dos olhos. Interessante. Então a pessoa fala, nossa, eu estou muito tempo aqui, eu devo estar cansado. Não, ela está desenvolvendo algum problema mais sério e pode ser crônico também, Exato. né? Então tem que ficar atento. Então quando a gente trabalha na frente do computador, home office, aqui o pessoal faz edição de vídeo e assim por diante, tem que ter essa pausa. Isso tem que ser diário. Com certeza. Tem que ser e frequente, né? E se a pessoa não faz, geralmente em quanto tempo ela começa a desenvolver esse prognóstico? Não existe assim um tempo exato, porque tem uma variação aí de Depende de cada organismo, tempo, né? de dedicação a essa atividade, mas depois de 4 a 6 horas por dia, o indivíduo já pode começar a ter sintomas de astenopia com dores perioculares e dores na testa e nos supercílios. Então a dor de cabeça muitas vezes é para ficar muito tempo. Exatamente. Pode ser por não estar tomando água, pode ser por N fatores, mas também para ficar muito tempo olhando para a tela. Exato. Interessante. Você de casa sabia disso? Deixa nos comentários o que você está achando dessa conversa aqui. Agora, saindo um pouco desse campo ali, espero que você tenha aprendido todas as dicas e se você tiver mais alguma, manda pra gente aqui. Questão agora, você está saindo um pouco desse campo mais ali de mão na massa, como médico, e indo mais para a parte de gestão, inclusive ali também dando conselhos, etc., para as pessoas, mas gestão de negócios. O que a gente pode aprender como um profissional ali de mais de 40, 50 anos ali de atuação já na área? O que você tem para ensinar para os jovens e também para as empresas ali que você tem dado toda essa assistência? Eu sei que você trabalha ali com negócios, com gestão, processos e comunicação. Então, o que a gente pode aprender aí com você? Essa aí é a área fantástica, eu sou apaixonado por essa área de gestão de negócio e comunicação, e é um ponto forte na nossa empresa, porque pelo aspecto humanista do nosso comportamento, da família, de todos que se agregam ao grupo, isso nos traz uma grande satisfação em tentar transferir esse conhecimento para aqueles que por ali passam. Então a gente treina desde um trainee como office boy até um médico formado que chega para fazer uma requalificação de profissão e treinamentos específicos de alta resolutividade. Então nós temos um processo de treinamento e capacitação com uma residência médica e um fellow, que é coordenado por profissionais doutores especializados em ensino, e eles submetem a provas anualmente para saber se realmente estão capacitados para assumir a profissão ao sair dali, e isso tem trazido para essa comunidade muita gratificação. E isso vocês atuam ali em Itabuna? Ou isso também está indo para outros lugares? Salvador, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, diversos centros agora já tem a residência médica da Opti, que se unificou com a integração. Isso cria uma sinergia com aulas à distância e tudo interativo, de uma maneira que o ensino ficou mais acessível, né, ao aluno e, consequentemente, o saber mais disponível. E isso não apenas para a área de oftalmologia, mas para outras áreas também?
Da gestão também. Então, da gestão. Então, por exemplo, o aluno sai do ensino médio, ele quer aprender um pouco mais sobre gestão, onde ele pode, o que ele pode encontrar com vocês, por exemplo, de conteúdo? Ele vai buscar lá gestão por processos, né, que é uma gestão altamente eficiente, que traz resolutividade, a sinergia entre negócios, a gestão isso é muito interessante. Financeira, né? Uhum. Gestão financeira, mas a que mais nos encanta e que eu sei que traz os melhores frutos é a gestão de pessoa. Isso aí é algo que marca nosso trabalho e nós cuidamos das pessoas, quer seja nosso cliente interno ou cliente externo, ele é cuidado como um ser humano e isso tem ajudado muito a empresa a crescer, porque ela fica muito bem vista pela sociedade. Sim. E o consumidor procura, né, a empresa que é socialmente responsável. Claro, porque, querendo ou não, o paciente, né, ele quer um atendimento humanizado, né? Não adianta chegar ali, como a gente vê em alguns lugares, o médico nem olha para o rosto do paciente, faz meia dúzia de perguntas, receita um medicamento qualquer ali para aliviar os sintomas e manda embora. Não é assim, né? Vocês já fazem diferente, vocês avaliam, conversam, entendem e atendem da melhor forma possível o paciente. Seja ele quem for, né? Seja ele rico, seja ele pobre, seja de uma região como São Paulo, de um grande polo, seja uma região ribeirinha, ali o atendimento é igualitário, né? Isso faz diferença na vida das pessoas. E uma das coisas dessa conversa que eu entendi mais é que vocês têm esse tratamento humanitário igualitário, né? E eu acho que é uma palavra que se encaixa muito bem porque justamente as pessoas se sentem ali pessoas, se sentem parte. Então eu fico pensando ali, você chega numa região mais carente, seja do interior da Bahia ou qualquer outro lugar do Brasil, um caminhão, um ônibus, etc., que chega ali, fico imaginando a emoção dessas pessoas tendo um atendimento pela primeira vez, ou depois de muitos anos, né? E podendo resolver o problema, né? Porque às vezes não é só paliativo. O seu problema é catarata, tal, e é isso, vai pra fila do SUS e boa sorte. Não, o procedimento é esse, assim que funciona, vamos ver quando a gente vai agendar, e etc e tal, e aí no momento certo faz a cirurgia, realiza, talvez o sonho dessa pessoa, a qualidade de vida dela, e ela tem uma vida normal com a família, etc. É isso, né? Exatamente. Isso princípio, meio e fim. Perfeito. Resolutividade e confiança, né, do nosso cliente no nosso negócio. Perfeito. E de toda essa história que você tem, você quis transformar isso num livro, numa biografia, né? Essa história partiu de você, né? Só para entender. Na verdade, não? A biografia não, sabe? Tá. Foi um biógrafo que achou que teria que escrever minha história e... o Fernando Lima, né? Fernando Lima, exatamente. Tá. Ele trabalhou durante 15 anos conosco, foi trainee lá na nossa empresa, então ele cresceu dentro da empresa, mas uma paixão pela escrita e é um estudioso e resolveu fazer essa biografia e fez a biografia que eu não tive interferência e vim ler o livro depois que publicou. Então você não teve nem a chance de falar, não, isso aqui tá ok, isso aqui não tá, né? Não tive. Minha filha monitorou a família, mas eu não podia... Esse é o livro. Ter Doutor acesso. Catarata, a trajetória do médico Rui Cunha, né? E aqui atrás até tem uma pequena descrição, né? Através dessa biografia de Rui Cunha, apelidado de Doutor Catarata, depois você vai comentar disso também, poderemos adentrar na história de um homem forte, empreendedor, visionário, persistente, trabalhador árduo, exímio oftalmologista, referência na área, inovador e assim por diante. Vários adjetivos ali. Então, um livro recomendadíssimo para você que quer entender um pouco mais da trajetória aqui do Dr. Rui e também entender um pouco mais sobre gestão e outras coisas, né? Continua contando ali o que você estava falando. Sua filha, você mencionou? Minha filha monitorou junto com outras pessoas, minha esposa, e ajudou a Fernando a construir essa história aí. E o livro está aprovadíssimo. Depois eu aprovei. Algumas coisas que ele deixou de escrever, mas está muito bom. Vai ter que fazer a versão atualizada daqui a algum tempo, ou então a parte 2. Interessante. Então aqui estou abrindo um pouco aqui a parte de agradecimentos, prefácio e assim por diante, mas aqui dá para entender que
Ele fez isso com carinho e amor, né? Para mostrar um pouco da sua trajetória, né? Verdade. Interessante isso. Apresentação, e aqui tem um sumário, aí falando quem é o Dr. Catarata, né? Aí depois construindo uma marca de sucesso. E realmente, mais de 40 anos tendo essa marca de sucesso de trabalho. O legado do Dr. Catarata. Interessante. Agora, por que... eu imagino por quê, mas conta pra gente. Por que Dr. Catarata? E pegou, né, esse apelido, né? Pegou. Conta um pouco pra gente. É dado a introdução, né, desse volume cirúrgico feito por um cirurgião, pela minha habilidade em ser ambidestro e operar o olho direito com a mão direita, o olho esquerdo com a mão esquerda. Ao mesmo tempo? Não. Então, mas fazendo o procedimento. Como é que seria? Mostra pra gente. Trocando apenas de mão os instrumentos. Uau. Quando vai operar um olho ou outro, mas nós operamos um olho de cada vez. Entendeu? Entendi, continua. Então, essa habilidade cirúrgica aí que foi divulgada assim mundialmente, porque a gente desenvolveu algumas tecnologias para reduzir o dano cirúrgico e melhorar a eficiência, e participando de congressos nacionais e internacionais, sempre apresentando as técnicas que a gente desenvolvia. Isso me deixou muito ligado à catarata, né? E aí era esse apelido carinhoso. E depois veio os mutirões da catarata, onde a gente realizava milhares de cirurgias de catarata por semana. Nossa. E isso também deixou assim a catarata muito evidente. Aí começaram a me tratar como doutor catarata e pegou. Entendi. E para você, tranquilo? Tranquilo. Para mim, eu acho que é uma honra até. Mas tem um outro apelido que no ciclismo, que eu pratico muito mountain bike, que eu gosto bastante também, que é o Dr. Lindão. Sério? E esse você gosta mais até, né? Eu gosto até mais. Faz mais sucesso, faz né? Sucesso, mas já tem até grupo, né? Grupo de ciclistas que o nome do grupo é Dr. Lindão. É como se fosse uma homenagem a mim. Por isso você veio que também até com a roupa aqui, né? Exato. Entendi. Que legal. Nossa. Ciclismo. Então, o esporte. Duas paixões na sua vida, paixões, né? Oftalmologia e ciclismo. E o esporte. E o esporte, no caso. O ciclismo principalmente. Então, assim, benefício para sua saúde, mais do que recomendadíssimo também, verdade. Né? Quase 60 anos de idade. 70. Desculpa, quase 70 anos de idade, com uma saúde muito boa, né? Porque assim, nós vemos muitos médicos que receitam ali o que tem que ser feito, mas eles não praticam. Você pratica bem, né? A parte de saúde, tá ali sempre, tá ativamente até hoje, não agora tanto como médico, mas sim também orientando as pessoas, mas está fazendo um ótimo trabalho, saúde impecável. E os olhos? Como é que estão os seus olhos? Também tá tudo em ordem? Tudo em ordem. Enxergando muito bem? Eu fui operado em 86, uma cirurgia de miopia realizada naquela época com bisturi de diamante. Hoje nem se usa mais essa tecnologia. Graças a Deus essa cirurgia foi muito bem sucedida. O médico foi muito bem, né? Muito bem, e já tem um princípiozinho de catarata. Em alguns anos eu vou ter que me submeter a uma cirurgia de catarata para trocar o meu cristalino. Mas você está tranquilo porque você sabe como funciona todos os procedimentos e confia muito no seu trabalho e da sua empresa, né? Nossa, incrível. Olha, Dr. Rui, foi muito bom ter você aqui. Eu quero agora que você olhe para aquela câmera ali e deixe uma mensagem para o jovem, para aquela pessoa também que tem algum problema de saúde, mas sim, principalmente para o jovem que quer entender um pouco mais, quer buscar ali uma profissão ou quer entrar na área de medicina, né? Já nessa área também de oftalmologia. Quais são os passos e, principalmente, ali, como é que ter uma carreira de sucesso? Para você, espectador, seguidor do Podmakers, deixo para você uma mensagem como empresário, como profissional, mas especialmente como ser humano, que nunca desista do seu sonho, sempre procure ter foco, seguindo os preceitos que foram nos entregues e confiados por Deus,
para que você não se desvie dos caminhos corretos, nunca praticar nenhuma atividade profissional pelo dinheiro. O dinheiro é sempre consequência. E dessa forma, o sucesso é inexorável. Ele virá. Além disso, procure trabalhar em dobro e economizar também em dobro. Trabalhar e economizar, trabalhar e economizar. Você vai conseguir ter sucesso financeiro e sucesso profissional, além do sucesso pessoal, que todas essas áreas que eu abordei, elas são cruciais para a felicidade do homem. Se o homem não tiver sucesso financeiro, ele tende a ter insucesso na família, insucesso no trabalho, insucesso em várias áreas. Se ele não tem sucesso no tratamento ao ser humano, ao semelhante, ele tende a perder na sua profissão, no seu negócio. Então é fundamental que a gente nunca se esqueça de uma simples frase: amai a teu próximo como a ti mesmo. Perfeito, bela mensagem. Eu espero que você aí de casa tenha entendido, tenha gostado desse podcast. Dr. Rui Cunha, muito obrigado por ter vindo aqui, muito obrigado por fazer parte aqui deste momento aqui do Podmakers. Obrigado também por sempre ter apoiado seu filho aqui, né, o Luca Cunha aqui, mesmo à distância. E obrigado também por ter vindo nos visitar, por estar aqui, por prestigiá-lo também na sua formatura, em todos os momentos. É muito bom, é um prazer tê-lo aqui. E obrigado também por compartilhar a sua história, né? Uma história de sucesso, uma história ali de alguém preocupado com o ser humano e que hoje em dia atende tantas as pessoas, né, que precisam de ajuda, né, de acompanhamento médico. Obrigado aí por tudo. É um grande prazer ter você aqui, tá? Então, é uma honra aqui conhecê-lo pessoalmente. E você aí de casa, se você gostou, curta e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se você gostou de algum trecho, alguma coisa, deixa nos comentários também. Olha, eu gostei dessa parte, tenho essa dúvida. Também nós vamos poder estar respondendo vocês posteriormente também, beleza? É muito bom aqui as pessoas assistirem um conteúdo como esse, né? Então, você aí de casa, mais uma vez, curta e compartilhe esse conteúdo. Se inscreva no canal, vão vir mais conteúdos como esse, né? Nós estamos gravando aqui vários conteúdos com pais de alunos, com pessoas também influentes do mercado, com alunos aqui também falando sobre coisas muito importantes. Dá uma olhada nos materiais que nós já temos aqui da Escola do Pensar, né? Do Podmakers também do canal. Dá uma olhada nesses dois canais do YouTube, eu tenho certeza que vai ter muito conteúdo bom para você. E agora nós vamos olhar naquela câmera ali, nós vamos dar tchau pro nosso espectador e nos vemos numa próxima. Tchau, tchau. Grande abraço.